Quinto dia. Felipo ainda dormia. Entre sonhos desconexos, onde túneis e esqueletos humanos se alternavam com o rosto de Sérgio III e sua corte ímpia e desarmônica, e Dante a gritar por socorro, em correria desatinada pelos labirintos em cujas paredes partes de cadáveres sobressaíam da terra vermelha. Dante! De quem corre tanto em círculos pelos labirintos de Ugo de Castela? Tento encontrar o caminho de volta para casa. Sérgio quer me matar. Preciso voltar para casa. Mas os papas não me deixam. Obrigam-me a encontrar o tesouro dos caveiras. Ajude-me a encontrar minha casa. Liana espera por mim. Vamos tentar sair daqui juntos. Estou meio perdido também. Seus olhos fizeram um círculo pelos labirintos avermelhados de iluminação lúgubre, avaliando o local desconhecido. Foi quando percebeu que Dante tinha um abdômen totalmente aberto. Acordou suado. A visão das vísceras do vilão o fizeram retornar ao corpo em 1/1000 de segundo. Teria Dante sido morto daquele modo brutal ou aquilo fora apenas fruto de seus sonhos conturbados? E se assim não fosse, de que papas ele falava? Lembrava-se nitidamente de ouvir a palavra no plural. E o local tenebroso? Não sabia dizer porquê, mas tinha certeza. Eram os túneis de Ugo de Castela. Onde ficavam estes labirintos? Francesco dormia profundamente. Felipo deixou o quarto em silêncio. Na nave, contígua aos seus aposentos, sentiu vontade de orar. Ajoelhou-se em um dos bancos da assistência e, reclinando a cabeça no banco da frente, elevou seus pensamentos a Jesus. Nada repetiu mentalmente, nada pediu ou agradeceu, nada disse a ele, apenas fixou sua imagem na mente e ficou quieto em silêncio total e absoluto. Sentiu-se alheio a tudo a seu redor. Parecia pairar sobre um grande espaço vazio, e acima só o rosto do mestre brilhava de maneira intermitente. Percebeu o relaxamento de todos os músculos do corpo, um relaxamento nunca antes experimentado. O rosto do mestre foi se perdendo de sua visão interior, para em seguida Tarsila aparecer de corpo inteiro, em tamanho natural, os cabelos cor de palha seca agitados ao toque de suave brisa. Mais um tesouro se encontra perdido entre os labirintos de Ugo de Castela. Urge encontrar e resgatar de lá um grupo de 3 espíritos em visível decadência, escravizados por seu orgulho e culpa monstruosos. Tão logo deixou o corpo, por ter atuado como espião de Roma e morrido a mando de Sérgio III, Dante atraiu para junto de si 2 vítimas do mesmo algoz, os ex-papas Cristóvão e Leão V. Observação: Cristóvão, considerado por alguns um antipapa, foi um clérigo que reivindicou o papado no início do século X. Bento VI foi sucedido por Leão V. Porém, o papado foi tomado por um clérigo chamado Cristóvão, que se declarou papa. Suas pretensões duraram pouco, pois ele foi expulso do trono papal como um usurpador e enviado à prisão. Sérgio III, membro do partido contrário ao Papa Formoso, ao ser escolhido como Papa, ordenou, como seu primeiro ato,
as execuções de Leão V e Cristóvão, que exigiam do pobre vilão o tesouro dos caveiras, para que de posse dele possam se vingar de Sérgio III. Ainda não estão conscientes do seu estado e ainda aspiram ao trono de Roma. Digo de Roma e não de Pedro, pois o abnegado discípulo de Jesus nunca se sentou em um. Acreditam que de posse de algum documento secreto poderão levar, através da chantagem, Sérgio a renunciar. Desta forma, ficam os três inacessíveis a qualquer tipo de socorro e estacionados em um desejo pernicioso de vingança, que serve como entrave aos seus crescimentos e evolução individual. E como nos foi prometido pelo doce mestre da Galileia, que nenhuma só das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia, ele envia através de nós ovelhas do mesmo rebanho, o auxílio para estes atormentados irmãos. Ao trabalho, Felipe, Jesus conta com você. Padre Felipe? Chamava Guilhermo. Dormindo sentado? Nem eu, que nada cochilei, estou acabado assim. Quando quer se casar com Liana, Guilhermo? Dante está morto. Dormiu pesado, hein? Andou até sonhando? Não foi bem um sonho. Não sei como explicar. Estive com uma mulher do outro mundo e posso assegurar que seu êmulo, em relação ao amor de Liana, está morto. Guilhermo não conseguiu disfarçar a expressão de satisfação no rosto. O senhor faz o casamento? Com todo prazer, mas é necessário que a igreja esteja bonita para uma cerimônia tão adiada. Consiga-me um ajudante e trabalharemos com afinco, e lhe entrego a torre com o sino colocado, a sacada externa e o coro em 2 dias. Então, os casamentos serão daqui a 3 dias. Vou pedir a Francesco, Leonardo, Laurence e Leopoldo para ajudá-lo. Os outros deverão continuar no jardim comigo. Combinado. Neste momento, Marcelo entrava na igreja, acompanhado de Gina, e gentilmente segurou a porta para que Teresa passasse com o desjejum do padre. O que estão combinando? A reforma da igreja para o casamento dos filhos de vocês. Que bela notícia! Eu gostaria de ajudar, mas estou às voltas com belíssimos projetos para a praça. Nem lhe pediria isso. Sei que o jardim depende de sua habilidade com as plantas, Marcelo. E quanto a você, Teresa, gostaria que continuasse à frente da cozinha. Pode ficar tranquilo, padre. Ninguém sentirá fraqueza em meio ao labor. E quanto a mim, padre? Pretendo ajudar no jardim. Contudo, antes preciso fazer meu exercício diário. O que devo fazer hoje? Hoje, Gina, você deverá fazer o seguinte. Cada coisa que vir e lhe for agradável à visão, deverá você ouvir seu ruído ou seu silêncio, e em seguida fechar os olhos e tocar, se possível, essa criatura, e sentir sua temperatura, textura e reação ao toque. À tarde, quando nos encontrarmos, deverá me contar a experiência. Farei exatamente assim, padre. Beijou as mãos do pároco e o rosto do marido antes de sair. Ela está tão bem. Às vezes nem acredito no que vejo. Temo acordar a qualquer momento em meio a toda aquela desolação. Nem que eu viva 1000 vidas a dizer obrigado, terei-lhe agradecido o suficiente.
Cada pessoa que recebe uma dádiva de Deus não precisa agradecer eternamente ao instrumento por ele usado na questão, e sim se tornar um novo instrumento dele para que outras pessoas se tornem dadivadas e, consequentemente, dadivosas também. Eu entendi. Abaixando o tom de voz para que Guilhermo não os ouvisse, o padre prosseguiu. Afaste-se de Josefina. Nenhum futuro pode dar a ela além de um pleno de lágrimas. Eu já havia pensado nisto. E ajude-me com seu intelecto e boa vontade a ajudar essa vila. Estarei dedicado a isso pelos próximos dias. Meu pai entrou em coma terminal e pode partir a qualquer momento. Portanto, não deverei me afastar daqui enquanto a situação estiver assim. Sinto muito pelo seu pai, mas agrada-me o fato de você permanecer. Será bom para a vila e mais ainda para Gina. Então, vamos comer para começarmos os trabalhos de hoje? Eu já fiz o desjejum e estou justamente indo para lá. Passei aqui para lhe dar um recado. Meu tio deseja vê-lo quanto antes. Um emissário da casa dele esteve na minha antes do sol nascer e disse que ele tem muita urgência em vê-lo. Aconteceu alguma coisa? Ontem aconteceu na casa do senhor feudal a assembleia, onde os grandes, mais o magno, buscam os conselhos dos sábios cavaleiros da antiguidade. Isso foi a coisa extraordinária que aconteceu. Mas como o teor destas reuniões são absolutamente sigilosas, não creio ser disto que ele quer lhe falar. Neste caso, peço que cuide das obras e da vila para mim, pois vou agora mesmo subir a montanha e falar com o senhor feudal. A alguns quilômetros dali, Teodora sentia as mãos ásperas e sujas do soldado de Sérgio tocarem seu ombro sem delicadeza. Abriu os olhos e nada conseguiu ver. Apenas sentiu um hálito insuportável vindo dos dentes apodrecidos de seu guardião. Afastou os cabelos e então pôde ver o rosto coberto por barbas sujas e desgrenhadas, muito próximo ao seu, e de um salto se sentou na charrete. Ele informou: "Parada para descanso, dona Teodora." O desejo da moça era viajar ininterruptamente, porém sentia doer todos os músculos. Desceu da carroça, viu um riacho cristalino correndo alegremente entre diminutas florzinhas amarelas e se afastou dos soldados para se molhar naquelas águas límpidas. A água gelada fez seus dentes baterem, mas tirar o suor ressecado da pele valeria qualquer sacrifício. Teodora se deitou no leito do riacho e fechou os olhos para se proteger do sol, que despontava naquela que seria a última manhã longe de Felipo. Os padres de Santo Hilário são feitos aqueles infiéis bizantinos, tomam mulheres e concebem filhos, dissera sua mãe certa vez. Teria Felipo arranjado uma companheira naquele fim de mundo? Valem-me, Virgem, pensou, tentando afastar aquelas ideias. O som da água corrente e a hidromassagem quase a fizeram dormir. Embalada por tão agradáveis fenômenos, pensou que nunca mais veria a mãe e a irmã. Sentiu um misto de dor e alívio. Quanto a Sérgio, seu maior desejo era nunca mais se avistar com o bispo de Roma. Como pudera ter-lhe prometido poupar Felipo e no mesmo dia enviar soldados para dar fim em sua vida? E agora,
mandava uma legião de militares treinados para arrasar com ele e uma vila inteira. Precisava pensar em algo para se proteger o amado e a vila também. Dante falara que um mistério poderia estar escondido em Santo Hilário. Pelo jeito, era algo que o Santo Padre temia. Se pudesse encontrar o que tanto ameaçava o Papa, talvez pudesse usá-lo contra ele. Teodora sabia que a doação de Constantino era um documento fraudulento criado por Sérgio III, Cristóvão e Leão V. Ao perceber o tamanho da vantagem que um Papa no poder poderia levar sobre isso, Sérgio planejou minuciosamente o destronamento dos ex-papas e, consequentemente, seus assassinatos, querendo para si apenas toda a Itália e ainda territórios fora dela, como a Antioquia, Jerusalém, Alexandria e Constantinopla, terras situadas em diversos pontos do Império Romano, como Judéia, Grécia, Trácia e Ásia Menor, além, é claro, do poder de coroar e destronar reis e elevar senadores a sacerdotes. Sérgio era categórico quanto às vantagens do donatio. Ou seriam dele ou de mais ninguém, pois sumiria com o documento se deixasse a cadeira papal. Talvez pudesse ela, Teodora, elaborar documento paralelo, questionando a autenticidade do mentiroso documento. Como prima do Papa e coabitante da sede papal, seu documento teria credibilidade suficiente para dar a eles tempo necessário para se defenderem da emboscada que o primo armava contra Santo Hilário. Vestiu-se rapidamente e, depois de aceitar o naco de carne assada que o soldado lhe oferecia, procurou entre a bagagem seu material de escrita e decidiu que passaria a outra metade da viagem escrevendo o Constitutum Domini Constantini Imperatoris. Já estamos chegando? Acredito que estamos quase na metade do caminho, senhora Teodora. Poderemos dormir em Santo Hilário hoje? Se continuarmos nesta toada e nenhum imprevisto acontecer, estaremos lá antes da metade da noite. Pois bem, andemos. O céu era de um azul límpido, onde se mostravam nítidos os espirais de fumaça saindo das chaminés de pequenas cabanas às margens da estrada. Uma, em particular, chamou a atenção da escrevente. Pequena e branca na fachada, uma porta e uma janela com jardineira, de onde cresciam não flores, e sim especiarias, onde uma jovem mulher debruçava sobre um braço. O outro enlaçava o pescoço do marido, acariciando seus cabelos. O jovem mancebo tinha um rastelo no ombro e uma tesoura na cintura. Parecia partindo para o labor nas vinhas do casal. Se olhavam fixamente e os olhos brilhavam de maneira exuberante. Teodora se perguntou: por que as pessoas querem tanto riqueza? A felicidade é impalpável e tão singela. Eu me contentaria apenas com uma casinha de jardineira, se meu padre me fitasse desta maneira. Os olhos castanhos escuros e miúdos de Felipo lhe vieram à mente. Sim, eles brilhavam em frente ao seu rosto. Ah, Jesus, guarde Felipo para mim. Já estou chegando, guarde-o só para mim. Os solavancos da viagem dificultavam muito o trabalho da escriba, que seguia firme em seu propósito de chantagear Sérgio.
a fim de salvar Felipo e a si própria do assassínio. Às vezes, cansada, parava e mirava os campos verdes e vastos da península. Em outras, deparava-se com imensidão de vinhas. Outras eram um verdadeiro jardim das oliveiras, entre aspas, onde famílias inteiras colhiam os pequenos frutos, e garotos pequenos, encarapitados nos galhos finos, os abaixavam para os pais apanhar os frutos das pontinhas inacessíveis. Diligente, voltava a escrita. Em Santo Hilário, Felipo subia vagarosamente a montanha, rumo ao palacete do senhor feudal. Pensava em que seria o teor desta conversa. Estivera com Bornello no seu primeiro dia na vila, e isso fazia apenas 4 dias. A este pensamento, o padre parou, refletindo. 4 dias. Meu Deus, parecem 4 séculos. Tanta coisa aconteceu, é inacreditável. Fazia mais de 1 semana que deixara Teodora em Roma. Isso também parecia crer estar fora há muito tempo. A majestosa muralha da casa de Bornello se tornou visível no horizonte. A era que a tomava parecia ainda mais verde que no primeiro dia. Aproximou-se do portão de ferro e tocou a sineta em forma de caveira. Desta vez, não admirou a luxúria que se estendia atrás das barras de ferro. Apenas a brancura do mármore de Carrara ainda lhe pareceu extraordinária. Um servo apareceu. Ele abriu o portão sem perguntas. O relinchar de belíssimos cavalos lhe fez dirigir a visão ao estábulo. E apenas deixou de mirar os equinos quando a voz do anfitrião lhe chamou do alto dos degraus que antecediam a porta principal. Padre Felipo, que bom que não demorou a atender meu chamado. Assim, podemos tomar juntos o desjejum. Tem um toucinho maravilhoso, fumegante, à mesa, junto ao pão de centeio e aos ovos fritos. Felipo fez uma careta. Não como animais, perdoe-me. Como pude me esquecer? Acontece que é tão incomum alguém não comer carne que realmente havia me esquecido. Não seja por isso. Mandarei vir para você um creme de arroz e batatas, queijo e ovos, e mais uma infinidade de coisas não animais. Assim está melhor. A mesa estava posta de maneira extravagante. Quantas pessoas vão comer conosco? Apenas nós 2. E por que tanta comida? A fartura é uma questão da minha família. Não diria que isso é fartura. Fartura, como o nome já diz, é o suficiente para nos deixar fartos. O que vejo, senhor maioral dos caveiras, chama-se desperdício e egoísmo. Bornello fechou o sorriso abruptamente. O que faz com as sobras de suas refeições? Vejo que realmente os mortos não se enganaram. Você é alguém especial. Aceito sugestões. Dê aos servos do palácio. E acho que ainda assim sobrará. Acabe com o desperdício. Mas se eu não cozinhar tudo, as reservas se transbordarão e os ovos se apodrecerão e... Acabe com o egoísmo. Na vila, tudo é dividido. Eles vivem com o essencial, beirando a penúria. Divida o que colhe das terras, que pela vontade do duque pertencem a Santo Hilário. Não pode resolver o problema da fome no mundo, Felipo. Eu sei que não, mas não posso deixar de fazer a minha parte. Cada grão que é desperdiçado fará falta
No prato de um irmão. Se não podemos resolver tudo, façamos a nossa parte. Não é culpa minha a fome. Não totalmente. Nem Deus pode resolver isso. Ele não é o dono do problema. A terra produz para todos. O desperdício não estava nos planos dele. Portanto, a fome não é culpa de Deus, e sim dos corações de pedra dos homens. E o que quer dizer com essa história de mortos não se enganarem? Padre Felipo, sente-se e conversemos. Brunello narrou a Felipo que era costume da Irmandade, desde eras imemoriais, que quando um dos 4 grandes deixava o cargo por ocasião de morte, única condição que o liberava da missão, o grande chefe magno é avisado e comparece pessoalmente para uma assembleia sagrada, na qual os primeiros cavaleiros de Lázaro são invocados para pessoalmente indicarem os sucessores. Nunca antes, em 4 séculos de existência, havia acontecido uma indicação de alguém que não fosse membro da cavalaria. Contudo, na noite anterior, ao receberem Fernando Castelli, o duque fundador do povoado e ex-membro da cúpula da Irmandade, fora taxativo. Felipo de Ravenna deveria ocupar a vaga de Antônio Íbero, e Francesco de Orvieto também deveria ser iniciado. Tão logo Fernando Castelli II deixasse o corpo. O que, segundo ele, deveria acontecer muito brevemente. Portanto, amigo Felipo, este é o recado do Duque para você, que deve morrer para o mundo e para Roma, e nascer de novo para o cristianismo de origem. O quê? Os olhos de Felipo pareciam saltar das órbitas. Acha que eu vou me deixar ser enterrado vivo para cumprir com um ritual macabro e medonho, a fim de ressurgir para algo de que a Irmandade não tem conhecimento? Cristianismo de origem? O que é isso, Brunello? Você sabe responder o que significa isso? Olhe para a sua mesa. Olhe para a sua casa, que nem mesmo lhe pertence verdadeiramente. Você não é cristão no sentido real da palavra. A Irmandade passa longe de qualquer princípio cristão. Não quero fazer parte disto e ainda ter de me passar por defunto. Francamente, Brunello, acha mesmo que eu concordaria em fazer isso? Não posso obrigá-lo a fazer. Estou apenas passando o teor da Assembleia Sagrada e o recado do Duque. Pois diga ao Duque, aliás, pode deixar que eu mesmo digo. E olhe que para isso nem preciso de assembleia. Falo com ele sempre que necessário. Passe bem. Felipo saiu do palacete pisando com força. Não esperou que o criado lhe abrisse a porta e bateu a mesma, violentamente. É impressionante a arrogância destes homens. Eu não estou por conta deles, nem de Roma, nem de ninguém. Eu quero continuar minha vida em Santo Hilário, servir a Deus e as pessoas de lá. Por que cargas d'água eu não posso viver como eu quero, sem que alguém tenha de me qualificar como seguidor disto ou daquilo? Ao passar pelo umbral do grande portão, teve vontade de correr montanha abaixo. Ficar o mais rápido possível longe de Brunello, que já caía vertiginosamente em sua concepção. Uma brisa fresca tocou seu rosto. Elevou os olhos e eles se encontraram com os meigos olhos azuis de Fernando Castelli. Acalme-se, Felipo. Não existe razão para tamanha ira, que lhe agride os órgãos internos covardemente. Tudo poderia ser resolvido com um simples não. Como?
Estou dizendo que não precisava desta tempestade. Era só dizer não ao Brunello. Nós lhe fizemos um convite. Pode estar à vontade para recusar. Porém, se assim escolher, perderá bem mais do que a Irmandade. Ao silêncio de Felipe, ele continuou. Muito antes de chegar aqui, você assumiu o compromisso magno de resgatar o cristianismo de origem no seio da fraternidade. Seu desejo de devolver o sentido real e o objetivo primário da Irmandade era muito grande, e adianto-lhe que, se falhar neste intento, será você o único a cobrar de si mesmo essa queda, pois dentro de você este desejo é tão grande quanto o meu. Nós começamos essa luta, Felipe. Nós trabalhamos cada coração, plantamos sementes no solo e nas almas dos vilões. Nos dói ver tudo se perder desta maneira, leviana. A Irmandade se degringola. Encontra-se invisível queda, e você veio para resgatá-la. Como pode ser? Quando cheguei aqui, nem sabia que existia essa seita. Quando eu disse aqui, eu me referi ao mundo material, e não Santo Hilário. Seu compromisso é anterior ao seu nascimento. Acha que está aqui, coincidentemente e pela primeira vez? Não, amigo, tudo foi planejado. É exatamente aqui que você deveria estar. Tudo foi manipulado para que você viesse parar aqui, onde um dia fincamos nossa bandeira. Então, é certo que eu sou o mesmo Chevalier Pierre de Notre Dame? E você tem alguma dúvida? Felipe não respondeu. Grossas lágrimas escorreram pelo seu rosto. Sei que não pode se lembrar, mas acredite, estivemos conversando por muito tempo a respeito da decadência da cavalaria e do desprezo a que fora relegado Santo Hilário. Com os corações partidos, pedimos a intervenção do alto e planejamos que você viria em carne, e eu o assessoraria do lado de cá, e juntos resgataríamos nossa Irmandade e levaríamos auxílio a tão sofridas almas, auxiliar no intuito de tirá-los desse minúsculo local, quando um ermo de terra era destinado a eles, dar-lhes qualidade de vida e vida de qualidade, e mostrar aos caveiras que o grande magno da cavalaria é Jesus. Sei que pode simplesmente continuar seu trabalho, que é precioso, e já ajudou a tantos na vila. Mas lembre-se, você deseja também auxiliar nossos irmãos caveiras que se perdem no ouro, deixando-se perderem os objetivos primários. É muito difícil acertar quando não nos lembramos do que nos propusemos. Se lembrássemos de cada detalhe, seria muito mais difícil. Entretanto, algumas vezes é necessário que o véu do esquecimento seja afastado parcialmente, para que não se perca um grande propósito. Subitamente, Felipe viu-se dentro de uma câmara escura, decorada com flores de variadas cores. O perfume era suave e amadeirado, o cheiro que sempre seguia as aparições do duque. Sobre uma cama feita de ébano, Felipe pensou estar vendo um anjo sem vida, coberto com túnica branca de um brilho descomunal. Estava um corpo masculino, inerte. A delicadeza dos traços adormecidos era enfeitada pelo dourado longo dos cabelos corridos e finos, que brilhavam feito metal precioso. Parecia uma rica moldura para a pintura transcendental.
Fernando Castelli jazia feito um querubim, desacordado, e ao lado 4 figuras estranhas e grosseiras, vestidas de negro, segurando em uma mão um candelabro, de onde a luz bruxuleante de uma vela dava ao tétrico local um aspecto ainda mais lúgubre. Na outra mão estavam cetros com a ponta em forma de caveira. Diziam coisas ininteligíveis enquanto batiam a outra ponta do cetro ao chão, fazendo um barulho rouco e surdo. Andavam ao redor do leito de morte da adorável criatura, como se o corpo sem vida pertencesse a eles. Guardavam como patrimônio ou talvez troféu. As criaturas bizarras, no entanto, não ousavam tocar com as mãos sujas de sangue a criatura pálida e resplandecente, indefesa com aspecto inocente, um cordeiro imolado. De repente, fez-se silêncio. Uma mulher nua adentrou o recinto. Não via seu rosto, que estava velado por uma figura de caveira humana. Mas Felipe não sabia como. Tinha certeza se tratar de Mila. Sua capa era branca, o corpo nu totalmente exposto, e as 2 mãos seguravam fortemente um punhal prateado que brilhava na caverna, pouco iluminada. A figura feminina aproximava-se sorrateiramente do homem adormecido. Felipe, porém, não conseguiu ver a conclusão do ritual. Com um grito de pavor, reconheceu a si mesmo em meio aos grotescos angelicidas e acordou com a testa a porejar suor frio e abundante. Não se lembrava de ter adormecido, não tinha nenhuma recordação de ver o duque partir. Contudo, o aroma de flores ainda era perceptível no ar. Olhou para trás. Menos de 50 metros se erguia o palacete do senhor feudal. Girou nos calcanhares e fez o caminho de volta.